federais nos Estados Unidos, apenas, sendo a maior delas a que regula as entidades sindicais, da AFL-CIO e de outras entidades, e, por outro lado, coisas assim como o salário mínimo nacional, e coisas hoje consideradas pacíficas e pelas quais tanto se sacrificaram os trabalhadores. Agora, onde existe uma organização sindical séria, idônea, firme, rica, como nos Estados Unidos, como na Alemanha, a ideia de tutela do trabalhador nem sempre repercute bem, porque o sindicato quer ser o tutelador, ou o tutor, se preferir, da classe operária. Mas em países emergentes, uma expressão que quer encobrir, na verdade, o nosso subdesenvolvimento, na América Latina em geral, não se pode abandonar a ideia de que o Estado tem uma responsabilidade enorme nisto e que não deve deixar a decisão voluntária das próprias partes interessadas. O Estado é o caso típico, variando um pouco o assunto, da Previdência Social. Todos nós ouvimos que se digam: a Previdência Social está falida, a Previdência Social tem que reduzir os direitos concedidos ao trabalhador, aos segurados. Reformar a Previdência, né? Não? Vamos reformar a Previdência, é o único jeito. Mas querem reformar a Previdência para isso, para diminuir os seus encargos. Agora, abram as páginas das revistas e dos jornais. É raríssimo o dia que não tem um escândalo na Previdência Social. Um desfalque aqui, outro desfalque ali. Isso é caso de gestão. Dinheiro tem, né? É caso de gestão. E outra coisa, o déficit da Previdência, que aliás está diminuindo nestes últimos meses, segundo o noticiário. Veja, a senhora, a Previdência Social é deficitária? É. É deficitária no Brasil, é deficitária na Inglaterra, é deficitária na Rússia, é deficitária nos Estados Unidos, é deficitária no Congo, se quisermos. Claro, ela é deficitária, mas pela sua própria natureza. Quem é que responde pelo déficit da Previdência Social? Aqui no Brasil se diz muito sumariamente: a Previdência é deficitária, imagine não. Mas a Previdência Social tem que ser deficitária. Não, isso não é um seguro de vida, uma empresa de seguros contra incêndio. Isso é seguro social. O Estado é que responde pela Previdência Social. De modo que, se ela é deficitária, é por culpa do Estado que não lhe dá os recursos necessários para que a Previdência Social seja efetivamente satisfeita. Existe na Câmara dos Deputados hoje um grupo de trabalho destinado a modificar a CLT, assim como também existe no Ministério do Trabalho. Qual a opinião do senhor a respeito disso? O senhor acredita que a CLT hoje precisa de mudanças? Essa sua pergunta me leva à minha juventude. Eu vi tudo o que se fez nesse Brasil e participei do muito que se fez no sentido de uma revisão da consolidação das leis do trabalho. Eu hoje mesmo, o tema da minha conferência vai abordar, verso por outra via, esse problema, mas não me custa nada adiantar o meu ponto de vista. A consolidação da lei do trabalho não tem a idade que dizem que ela tem. Não tem. Por que digo que não tem? Em 1943, ela foi promulgada,
assinada em maio, entrou em vigor em novembro, e desde aí não passou de ser modificada. Toda sempre tem uma coisa. Modificada. Por exemplo, eu costumo dizer isto. A gente abre a consolidação das leis do trabalho, título 1º, capítulo 1º, introdução. O conceito de empregado está modificado. Olha a relevância, né, disso, porque os avulsos têm o privilégio. O artigo 7º diz o seguinte: os trabalhadores rurais, os servidores públicos, os empregados domésticos não são protegidos por direitos do trabalho. Tudo isso está descomposto. A prescrição, que era bienal, já não é mais. Todos os princípios consolidados na introdução sofreram um impulso maior ou menor. Em que sentido? De atualização. A identificação profissional foi refeita, o capítulo das férias foi refeito, o título Higiene e Segurança do Trabalho, todo ele foi refeito. A parte de contrato de trabalho, depois que sobreveio o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, o problema de rescisão do contrato de trabalho passou a ser outro. A Convenção Coletiva do Trabalho, o título da Convenção Coletiva do Trabalho foi toda aí modificada também. Apareceram os centros de conciliação dos conflitos, apareceram os acordos coletivos, etc, etc. Não quer dizer que ela não precise ser modificada. Precisa ser modificada, sim, senhora. Mas não digam que é por velhice. Não digam que é por ser caduca. Por ser incompleta e, desde sua origem, feita sem a técnica necessária. A começar pelo nome. Uma consolidação de leis reúne e sistematiza as leis, mas não as muda. Coleciona, ajusta, exclui umas, exclui outras por repetitivas ou pleonásticas, mas de modo geral não se quis no Brasil jamais fazer um código do trabalho, um código de processo do trabalho. Eu digo que numa época se quis porque se quis. O presidente Jânio Quadros, que tinha muito de folclórico, né? Tinha muito de talento também. Ele resolveu, como se fosse Justiniano, em Roma, fazer um corpus juris civilis brasileiro. Mandou um bilhete ao ministro da Justiça da época e disse: solicito anteprojetos para os códigos, para os seguintes códigos, 10 códigos. O Brasil recebeu ordem do presidente de fazer ao mesmo tempo 10 códigos. Houve uma reunião na Faculdade de Direito de São Paulo sobre isso, e eu disse ao representante do ministro da Justiça, que estava lá, um ilustre professor de São Paulo, eu disse assim: uma coisa me chama a atenção. Nesse conjunto de 10 códigos, onde estão os códigos trabalhistas? Ninguém havia pensado nisso. Ninguém pensa a sério numa reforma de leis trabalhistas para sistematizá-las, revigorá-las, adaptá-las à lei brasileira, às novas contingências do mundo atual. Porque hoje o empregado de uma empresa pode estar na Índia e na China e com os seus... Você acha que seria, então, interessante substituir a CLT por um código das leis trabalhistas? Sim, isso foi o que se pensou em 1963. Mas para a atualidade? Eu fiz o Código de Processo do Trabalho e o Evaristo de Moraes Filho fez o processo o projeto do Código do Trabalho. Sobreveio a Revolução de 64, o projeto do Evaristo era muito avançado, foi assim considerado, eu achava excelente. E
E o meu, que foi encaminhado ao Congresso, tinha sido encaminhado pelo Jango. Então não prosperou, e outras vezes está se fazendo tentativas, agora novas tentativas nesse sentido, mas não tenho dúvida de que aos ouvidos populares soa a ideia de reforma da consolidação como um retrocesso legislativo e desproteção do trabalhador. Enquanto houver esse conceito, não se pode pensar, efetivamente, nem em código, nem em consolidação nova, nem nada. Hoje a gente tem muito no Brasil a terceirização utilizada em vários locais de trabalho. Nesse sentido, qual a opinião do senhor a respeito da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata da terceirização? Eu não seria capaz de reproduzir mentalmente a súmula 331, ou outras muitas, do tribunal que foi meu durante tantos anos. Mas, de qualquer modo, eu acho que a terceirização está engarajada nesse processo econômico tecnológico que nós estamos atravessando. Como tudo que vai se fazer em matéria trabalhista, nesse mundo novo, quase fantástico, em que nós estamos penetrando, em que o homem está se tornando cada vez mais submetido aos avanços das máquinas, ele está acabando deixando de pensar. O homem está deixando de pensar em face dessa tecnologia. Mas, felizmente, não se inventou a máquina que faça o homem sentir. De modo que a pessoa humana resguarda, mesmo dentro do grande mapa, do rígido mapa da tecnologia, a possibilidade de sentir. Então, voltando à sua questão, eu acho que a terceirização pode ser um expediente de burla ao princípio da responsabilidade social e trabalhista do empresário. Mas acho que, quando isso ocorrer, a Justiça do Trabalho, que é sempre vigilante nesses casos, está aí para resolver o problema. Agora, quanto à terceirização em si, se ela é necessária, às vezes é indispensável, porque a empresa terceiriza um serviço porque quer melhorar esse serviço ou torná-lo possível na sua empresa. E nesses casos transparentes e limpos de terceirização, eu não só os admito, como os recomendo. O senhor é autor do livro Princípios Gerais de Direito Sindical. Nos últimos meses, nós tivemos duas decisões importantes no Congresso Nacional. Uma delas, a regularização das centrais sindicais, e outra para tornar optativo a contribuição sindical. Qual a opinião do senhor? O senhor acredita que é importante hoje regularizar as centrais sindicais? As centrais sindicais não têm personalidade sindical, mas estão elas representadas nos conselhos e nas reuniões e nas conferências da Organização Internacional do Trabalho, em nome do Brasil. Quando lá deveriam estar, então, os sindicatos representativos de categorias econômicas brasileiras constituídos legitimamente. Agora, eu sou partidário da sindicalização das centrais sindicais. Sou partidário. Agora, eu não vejo facilidades para isso, porque vai ser necessário engajar a tese naquele princípio da Constituição Federal que estabeleceu rigidamente a unidade sindical para o nosso país. As centrais sindicais são entidades plurimas. Plurimas no sentido de que ambas, todas, as 5 parece que existem, têm amplitude em todo o território nacional e esta com aquela representam as mesmas categorias, não? O que está em desacordo com o princípio da unidade sindical.
sindicalização, digamos assim, das centrais sindicais. Agora, a verdade é que o verdadeiro sindicalismo brasileiro hoje está nas centrais sindicais. Elas é que falam em nome do povo sindical, do povo proletário. Agora, quanto à contribuição sindical, o antigo imposto sindical,